chamo o Marcelo e o Major Emerson também para participar aqui da mesa redonda. Enquanto o pessoal vai aquecendo aí para fazer uma pergunta, eu vou fazer alguns comentários da tua fala. No IBAMA, a gente, pela primeira vez esse ano, fez um treinamento para formadores de QGIS. O que é isso? Não é um curso de QGIS, mas é um curso para ensinar QGIS. Então, a gente investiu, quando a gente usava ferramenta proprietária aqui, muito em treinamento. Então, isso se disseminou de uma forma muito enraizada, né? E aí, hoje, a gente está corrigindo essa capacitação que a gente deu agora voltada para o QGIS, com um curso desse porte aí, formando as pessoas aí em como dar uma aula, em como passar um conteúdo. A gente formou, a Cláudia está por aqui, está ali, foi uma das alunas, agora então professora de QGIS do IBAMA, entre outras pessoas que devem estar por aí. Um outro comentário, eu já falei sobre isso no primeiro dia, o IBAMA, para fomentar justamente e sustentar as ferramentas de código aberto, está lançando um edital, deve estar saindo até o fim do ano aí, para a contratação de uma empresa que nos dê suporte nessa área de geotecnologias. E, então, o IBAMA vai estar colocando dinheiro para correção de bugs dentro de QGIS, PostGRI ou outra ferramenta de código aberto que a gente esteja utilizando. A gente vai estar colocando dinheiro para o desenvolvimento de novas funcionalidades que nos atendam, e isso vai, logicamente, estar disponível para qualquer pessoa que venha a utilizar essas ferramentas. Então, é uma forma de um grande cliente, né, que é o governo, está fomentando o uso e o desenvolvimento das ferramentas de código aberto. Vamos passar para o debate. Alguém já levantou a mão por aqui? Sidney. Obrigado. Eu queria fazer, na verdade, uma sugestão, né, para o pessoal do DSG, então, Major Emerson. Não sei se vocês conhecem aquele plugin que chama QAD, ou CAD com Q, né? Que é uma barra de ferramentas do CAD que funciona dentro do QGIS, muito boa, inclusive, dá uns paus, mas ela é boa. Parece que foi abandonado esse projeto, eu não vi mais, e porque o QGIS 3 não tem funcionando. Dentro do DSG Tools, não tem uma ideia de colocar uma ferramenta tipo CAD para ajudar no desenho, na edição? Bom, Sidney, a gente, no nosso planejamento, não tem uma ferramenta assim, específica para o CAD. A gente está realmente, hoje, focado na validação topológica para a parte de SIG. Né? Então, a gente tem algumas ferramentas de desenho, né, que aquelas boas que já vieram do CAD, aquelas ideias do MicroStation, né, que a gente usou muitos anos, que os SIGs, quando entraram, resolveram o problema da topologia, mas o desenho realmente ficou meio mais queixo duro, né, como a gente costuma dizer. Mas realmente a gente está mais focado em pegar esse desenho que o cara faz, o operador que trabalha lá na aquisição, e validar isso topologicamente para entrar já no banco certinho, que a gente está focado justamente em deixar tudo no banco de dados PostGIS. Mas o CAD, realmente, eu não conheço esse projeto. Para quem já viu, parece uma barra de ferramentas tirada do AutoCAD e colocada dentro do QGIS. É muito interessante. E acho que é uma necessidade para algumas pessoas, principalmente o pessoal que mexe muito na área de cartografia, acostumado com o MicroStation, né, trabalhar lá no MicroStation, migrar do CAD para o SIG. E se você tem as ferramentas do CAD dentro do SIG, é um incentivo gigantesco. E vocês que têm essa expertise seriam uma pessoa mais próprias para tentar isso, né? Não, certo, é porque o nosso pessoal que trabalhava com CAD já está se aposentando. O exército, a rotatividade é... Daqui um dia não vai ter muita gente que trabalha com CAD. Né? Não tem. Realmente muito pouco, só os restituidores mesmo, os que sobraram, né? Boa tarde, é o Carlos da CPRM. Na realidade, eu tenho, vamos dizer assim, uma pergunta para o Major, claro, uma pergunta e uma pergunta / sugestão. Tá?
Essa primeira pergunta me baseia até na experiência que a gente está começando a construir dentro da CPRM. E isso até me ajudaria a justificar por que a gente está partindo para essa filosofia. Eu vou focar exatamente no amanhã do BDGEX, do DSG Tools. Tá? Você poderia falar para a gente qual foi a justificativa de vocês começarem a desenvolver sistemas em Django? Tá? Vamos dizer assim, estão querendo fazer sair do PHP e partir para o Python, Django, GeoDjango e vamos dizer assim, e filhotes. Tá? Eu vou deixar você responder a primeira pergunta para depois emendar a segunda, que a segunda é rápida. Ok, mas, na verdade, para responder essa pergunta, eu vou chamar aqui o capitão Maurício, que é a pessoa mais adequada, que é o que tomou a decisão de passar para o Django, que é o desenvolvedor principal lá do BDGEX atualmente. Alô. Bom, então, na verdade, é uma sequência, né, que envolve um pouco de cultura organizacional, envolve um pouco de tecnologia. E essa sequência de parâmetros, em determinado momento, indicou o Django como vantajoso para a nossa equipe. Então, primeiro, o que mudou na formação do IME? A nossa equipe do IME, né, boa parte da nossa equipe ela é formada pelo Instituto Militar de Engenharia. Conforme os anos foram passando, o projeto DSG Tools começou a utilizar Python no seu desenvolvimento, e isso refletiu no ensino de Python no IME. De forma que, hoje, se eu preciso de um militar para substituir um desenvolvedor dentro do segundo CEGEL, eu tenho profissionais como o tenente Marco Aurélio, que chegou egresso do IME, já desenvolvendo em Python com expertise em geoinformação. Então, isso acabou sendo um ponto de cultura organizacional que convergir os dois projetos para a mesma linguagem faz com que eu tenha troca de pessoal rotativa, sem que haja aquela grande migração tecnológica que a gente ainda sofre um pouco hoje, porque a nossa linguagem atual do BDGEX ainda é PHP. Então, isso foi um ponto de cultura organizacional. O segundo ponto, que é mais interessante porque eu tenho feito lá, porque, bom, mal ou bem, eu tinha a opção entre as duas linguagens, o quão integrado é o Python com as outras ferramentas que existem de geoinformação, tanto no server-side quanto no desktop. Então, existem coisas como compartilhamento de código do DSG Tools com as ferramentas de importação do BDGEX. Existem coisas como ferramentas que eu sentia dificuldade em implementar em PHP por falta de biblioteca. Aí eu tenho uma SciPy, eu tenho uma NumPy, que vão trabalhar em cima do C++ na hora de realmente fazer o processamento matricial. E aí eu ganho performance nisso. Então, na verdade, foi uma sequência de fatores. E o Django, em especial, ele é uma interface web. Na verdade, ele é um framework que permite interfaces web rápidas. Então, a gente tem um problema de administração dos diversos componentes do BDGEX. Não é um sistema fácil, é um sistema com muitas instâncias de servidores, com muitos sistemas integrados. Acho que a maioria do pessoal que trabalha aqui com server-side, já informação, enxerga isso, que tem arquivos de configurações distintos, em lugares distintos, em servidores distintos, e todos eles têm que se falar. Tudo tem que funcionar bem, tem que virar, no final, um site só. Então, configurar isso tudo é muito complicado e o custo de manutenção da minha equipe ficou muito alto. Então, o que a gente está pretendendo é utilizar a prototipagem rápida do Django para que eu tenha interfaces de controle interno nossas rápidas. Um curto ciclo de desenvolvimento, eu consigo uma ferramenta que depois eu vou poder passar para o tenente Marco Aurélio, que é o meu sucessor, e ele não vai ter que desenvolver tudo do zero de novo e aprender cada nuance de cada sistema, de cada componente, porque ele já vai ter uma interface ali minimamente funcional na web para ele. O mais legal é que eu vou roubar a frase do Luiz, né? Se o Exército usa, por que a CPRM não pode usar, né? Não, e assim, as mesmas justificativas que você apresentou são as justificativas que nós estamos apresentando na CPRM, que a gente está passando por uma reformulação das bases de dados. E uma das coisas é justamente o que você mesmo falou, que é com relação à limitação do PHP para fazer certos tratamentos de dados. E não é só GEL, não, tá? A parte de estatística no PHP é terrível, né? Então, a gente até sai como uma conclusão desse seminário, é que essa parte de tratamento estatístico é Python e ponto, né? Acho que isso aí não tem muito o que correr,
Tá? Teria o R também. Tem Sim. Mas assim, outras opções. Seria uma segunda linguagem, né? Então a gente está partindo para desenvolver basicamente em cima de uma plataforma só. E aí aproveita essa questão da prototipagem rápida, da fácil integração. Tá? E a segunda pergunta / sugestão é bem rápida, é bem simples, que é com relação à parte mobile do BDGEX. Tá? Vocês estão apresentando, pelo que eu vi na apresentação, estão colocando isso ainda acessível via browser. Tá? Vocês não cogitam a possibilidade de tornar esse aplicativo híbrido, usando aí o Cordova, o PhoneGap, justamente até para massificar a disseminação dessa plataforma? Sim. Ponto. Para que mais? Aguardem cenas dos próximos capítulos. Quem sabe no Fast Forward do ano que vem. Boa tarde, meu nome é Renato, eu sou do DefTrans. Eu queria fazer 2 perguntas para o Luiz. Né? A primeira é o seguinte, lá a gente tem várias implementações de software livre, com GeoServer, né, com PostGIS e tudo mais, mas a gente está numa dúvida na implementação da disponibilidade dos metadados. Então, por exemplo, a princípio, conversando com a equipe, a gente queria disponibilizar em GeoNetwork. Só que daí surgiu uma outra vertente, que seria o GeoNode. Aí eu queria um esclarecimento, assim, porque eu vi que vocês estão utilizando os dois. Queria saber como você utiliza os dois, se são concorrentes, um substitui o outro, ou se são complementares, e em que parte vocês utilizam. Essa pergunta é legal. Né? Eu vou responder em 2 partes. A primeira parte, eu não conheço o GeoNode, eu nunca trabalhei com ele. Conheço o GeoNetwork, recomendo, acho muito bom e acho que atende. Né? Como é que o GeoNode veio para o CIPAM? Foi uma pessoa nova que chegou no CIPAM, uma iniciativa nova, e que, não sei, eles vislumbram utilizar o GeoNode para desenvolver uma aplicação melhor para o CIPAM. Né? É uma outra iniciativa de software livre dentro do CIPAM. Eu respondo dessa maneira. Né? Talvez você conversar com o Edmar que eu acho que conhece os dois. Não, né? O GeoNode eu não conheço, se alguém quiser responder, mas o GeoNetwork é muito bom. Né? Agora tem uma galera nova que chegou no CIPAM e que está fazendo um beta com o GeoNode especificamente. Eu não conheço ele, por favor. Bom, então, essa é uma das iniciativas que ocorreram no CIPAM, na verdade, foi em contato com a gente, porque o nosso pessoal prototipou alguns sistemas usando o GeoNode, e ele tem algumas características interessantes que o diferenciam em posicionamento de mercado dos outros servidores de metadados. Né? Então, vocês viram na apresentação que a gente está usando o PyCSW, cuja função é implementar o protocolo de comunicação de metadados, né? O CSW, o serviço. O GeoNetwork vem com a mesma ideia, só que com um lado mais web, né? Onde você pode, na mesma interface, produzir o metadado, publicar esse metadado, fazer uma gestão de nó, tudo na interface web, que é o grande lance do GeoNetwork. Aí, o GeoNode, ele vem com uma proposta um pouco diferente. Ele tem um PyCSW embaixo, só que o objetivo dele, na realidade, não é ser um servidor de metadados, é ser um gestor de conteúdo de informação geográfica. Então, você pode utilizá-lo para compartilhar informações de forma controlada, com usuários e senha para determinados subgrupos de usuários, e controlar isso na interface, que é em GeoDjango. Então, ele acaba sendo recomendado em outras situações, não quando eu tenho um diretório de dados produzidos de forma seriada, e sim quando eu tenho um conjunto de informações que eu gostaria de colocar disponível de forma controlada para conjuntos de pessoas dentro da minha instituição. Então, ele acaba atendendo a um caso de uso um pouco diferente. Então, quando que a gente usa o GeoNode no Exército? Eu vou criar um novo projeto de 10 pessoas e nem todo mundo poderia ter acesso aos dados que esses caras têm acesso. Então, coloca esses dados no GeoNode, ele vai levantar um serviço WMS, ele vai ter uma publicação de metadados interna, que eles vão poder fazer pesquisas nisso, mas só esse grupo aqui vai ter acesso a essa informação. Controlado com seu usuário e senha, tudo controladinho no ambiente web, não precisa ser um especialista de geoinformação para fazer esse tipo de controle. Bom, só para complementar, né?
Como eu mencionei, já o Node, o nosso colega do Exército é especialista, eu não sou. Mas eu queria dizer uma coisa, por experiência própria, eu posso dizer que se o seu problema é metadado, o GeoNetwork é uma boa solução. A gente fez vários testes com ele no CIPAM, vários testes mesmo. Nós conseguimos colocar uma quantidade interessante de metadados, e inclusive internamente a gente conseguiu até testar aquele mecanismo de colheita, de harvest dele, né, entre os centros do Sensipan. Então, assim, é muito interessante, eu acho ele muito poderoso para metadado, né? Eu acho que essa contribuição maior do GeoNode para outros aspectos, é isso que está sendo também muito levado em conta no CIPAM, tá? Para complementar, o Alan da Embrapa esteve aqui apresentando ontem, acho que ele já foi embora, mas eles usam ambos. Talvez a pessoa a conversar seja o pessoal da Embrapa, porque eles vão ter essa... Mas para mim ficou muito clara a explicação que o pessoal... E aí tem o pessoal do IBGE que também está aqui. A Indy, a princípio, no plano de ação, recomenda o uso do GeoNetwork, mas o pessoal está aqui se você quiser conversar diretamente com eles. Só uma segunda pergunta. Porque é o seguinte, outra necessidade que a gente tem lá, que a gente trabalha com várias produções de linhas, de ônibus, manutenção de itinerários e tudo mais, e a gente está produzindo direto no QuantumGIS, direto conectado ao PostGIS, esses dados. E eu vi que vocês trabalham com versionamento dos dados. Eu gostaria que você falasse um pouco como se deu essa implementação de versionamento com o QuantumGIS, que a gente também utiliza o QuantumGIS, só que a gente não utiliza versionamento ainda. Uhum. Na verdade, a ideia de trabalhar com versionamento lá é porque nós temos alguns produtos que nós necessitamos justamente armazenar todo o histórico dele, né? Então, por exemplo, a própria malha viária que a gente faz. A gente tem um dado novo que a gente está coletando agora em campo, mas por uma razão ou outra a gente quer guardar o antigo. Por exemplo, a gente tem nessa metodologia nova agora, até como uma forma de massificar, nós estamos fazendo coleta com GPS de mão. A gente consegue aí, nos casos médios, uma acurácia de 4, 5 metros. Para os nossos usos, são adequados, né? Mas, por exemplo, o trabalho que foi feito no passado, com um GPS topográfico, com correções em escritório, a gente tem uma situação muito melhor em termos de acurácia, né? Então, no caso, surgiu daí a necessidade da gente buscar uma forma da gente registrar as diversas versões para aquele dado, né? E o QuantumGIS, ele tem toda uma funcionalidade para isso, né? O que eu recomendo é o seguinte, você fazer a leitura do manual, especificamente a parte do versionamento, e aí aquelas dificuldades que você tem, a gente faz a troca de figurinhas lá para a gente ver onde a gente pode te ajudar especificamente, né? Mas a ideia ele trabalha muito bem, né, com os dados que estão no Postgres, para você controlar isso. Agora, olha só, nós discutimos isso lá no CIPAM também, às vezes você não precisa, nós usamos o plugin, a ferramenta do QGIS para versionamento, porque ela está pronta, né? Mas você não precisa só dela para resolver seu problema de controle de versões, né? Você pode resolver isso através de modelagem de banco e através dos gatilhos de auditoria também, mas aí você tem que implementar na mão. Às vezes você não tem como mexer na modelagem do banco, isso não está à sua disposição. Aí você usa a ferramenta do QGIS. Mas eu acho que a gente pode combinar assim. Você lê ou eu te passo um material específico sobre versionamento, eu te passo algumas coisas que nós fizemos no CIPAM sobre versionamento, e aí no dia a dia a gente vai conversando mais tecnicamente, vendo pontual onde eu posso te ajudar, onde é a sua dúvida. Acho que é uma questão de tempo. Diego, eu queria fazer uma pergunta para o Major Emerson. Sobre a parte de metadados e com relação à tese, eu não entendi, eu acho que eu voei na apresentação e aí eu queria uma reexplicação. A parte da tese é a parte de data quality do metadado, é isso? E a segunda questão essa parte do data quality ele é integrado no banco para depois ser exposto via o PyCSW, e essa integração é tranquila de PyCSW e o banco que está de metadados?
Não, Moreira, o Data Quality, ele foi um módulo dentro do pacote do WPS, da TerraLib 4, tá certo? Da TerraLib antiga. Então, tem o TerraOGC, um conjunto de serviços web que a gente implementou junto com o pessoal do INPE, e lá tem o pacote do WPS. Dentro do pacote do WPS tem o Data Quality, onde a gente implementou esses processos. Então, o serviço web, ele manda o dado para a gente avaliar, e, no caso, alguns dados aqui, aquele exemplo que eu mandei foi a qualidade topológica, por exemplo, ver se tem algum erro. Então, quando chega o dado, um dos parâmetros que o usuário pode passar é como é que você quer saber esse resultado. Quer um relatório em metadado do tipo da ISO 19115, que usa 19139 para colocar em XML, ou quer um relatório independente em PDF, em português mesmo. Eu quero só saber o resultado, como XML junto com a resposta do APS. Então, existem várias formas de receber um resultado de avaliação da qualidade. Então, isso tem que estar programado no serviço, entendeu? Que vai avaliar, né? Isso é interno dentro do WPS, para esse caso. Vou ousar aqui meter na sua resposta, né? Mas, assim, pelo que eu entendi, se eu estiver errado, me corrija, existe uma norma para avaliação de qualidade do dado geoespacial, e é isso que o plugin faz. Então, na norma define o que é, por exemplo, a acurácia posicional e a maneira que você avalia a acurácia posicional do dado. Então, eu estou na expectativa de sair esse plugin, porque eu estou trabalhando hoje na sistematização de informações do Sensipan, e a gente tem que fazer controle de qualidade, e tem norma para isso. Até antes da publicação da norma, cada um fazia avaliação da qualidade da maneira como foi implementada, como foi definido na sua instituição. Agora não. Todo mundo tem que fazer a avaliação da acurácia posicional de uma maneira conforme está na norma. Só complementando a pergunta, que é o seguinte: vocês têm os metadados das cartas topográficas no BDGEX. Lá já tem os relatórios de qualidade, ou vocês estão... Acho que talvez eu tenha me esclarecido. Não, vocês já estão usando isso para gerar os relatórios de qualidade? Quando a gente implementar o servidor de WPS, que ainda está em protótipo, né, com a pesquisa, aí a gente vai avaliar os nossos dados e colocar um apêndice do Data Quality lá do metadado. Vai fazer uma atualização do metadado. Apesar disso, não está previsto na 19115. Você não atualiza o metadado, você cria outro, né? Aí isso pode gerar uma certa inconsistência quando fizer o harvest lá da Indy. Sumiram os metadados, apareceram outros. Esse foi um dos problemas que não resolveram com a 19115.1, que é o versionamento do metadado. Mas a gente ainda estamos em fase de protótipo, Moreira. Major Emerson, o senhor falou que tem uma dificuldade, todo mundo tem dificuldade de gente, né? E o George falou da possibilidade de um possível contrato aí do IBAMA ano que vem para chamar a gente, contratar empresas para atacar problemas específicos do software livre. Eu imagino que já contribui de volta, né, nos repositórios upstream. Isso aí ajudaria na sua infraestrutura? Acredito que eu posso estender essa pergunta para o Marcelo e para o Luiz Fernando também, né? Isso aí ajudaria vocês? Porque eu tenho interesse em aderir junto a um... Não, eu acredito que sim, Miranda. O problema é que quando a gente tenta contratar alguém para desenvolver para a GEL, aí a gente primeiro tem que treinar, ensinar ele como é que desenvolve para a GEL, que o cara sabe ou desenvolver ou ele sabe GEL. E quando a gente trabalhava com C++, então a curva de aprendizagem era quantos meses? 1 ano, Moreira. Moreira aprendeu a programar. O Moreira sabia tudo, programar C++, rapaz, que era... Mas demorou, né? Então, esse foi o problema, Miranda. Se a gente contratar alguém hoje para resolver o nosso problema, ele não vai resolver o nosso problema, pela nossa experiência, que a gente já teve, quais foram os métodos... É só um minuto aqui. O Capitão Lourenço, nós tivemos 2 experiências com contratação externa, de fábrica de software. Uma para contratação de programador PHP, para mexer nas nossas interfaces, adicionar funcionalidades no portal, e uma
com o desenvolvedor C++ para desenvolver serviços para nós. Especificamente, essa empresa que trabalhou com C++ conosco, a curva de aprendizado só para o desenvolvedor, primeiro, aprender sobre os padrões, e depois implementar os padrões em C++. Ele não conseguiu, né? Exatamente, ele não conseguiu, ele ficou quase um ano conosco e só para aprender sobre os padrões da OGC já foi um parto e depois ele não conseguiu contribuir com quase nada. Então, essa foi a experiência negativa que nós tivemos. Então, vai de encontro que o Major Emerson respondeu. Suponha que no edital tivesse assim, se vira nos 30, você tem que entregar um código comitado no repositório do QGIS, por exemplo, atendendo a funcionalidade XYZ, com objeto já definido, do pregão. Então, o cara vai ter que se virar, ele vai ter que contratar no mercado, vai contratar o pessoal do Jeff lá, vai contratar o pessoal da GeoSolutions na Itália, vai dar os pulos dele, mas vai entregar um negócio comitado. Isso te ajudaria? Na verdade, a contratação desse pessoal foi uma contratação centralizada do Exército. Então, o DCT ele fez um edital e convocou as diversas unidades do Exército que tinham demanda de programação, né? E cada uma dessas unidades foi apresentando as suas demandas, fez uma pequena apresentação. Então, mais de 10 unidades apresentaram ali as suas demandas. Então, em edital, não tinha amarrado assim, especificamente o que ele tinha que desenvolver para nós. Isso realmente foi uma falha no processo. Talvez, nesse ponto, a contratação centralizada para os diversos órgãos não foi uma desvantagem. Talvez, se a gente fizesse o nosso próprio edital e amarrasse ali as nossas demandas bem amarradas, bem certinhas, aí a gente já teria como Sim. A gente já teria como, enfim, justificar uma sanção à empresa, enfim, por não ter entregado o produto adequado. Isso serviu de aprendizado para nós. Obrigado, Lourenço, nosso engenheiro de sistemas. Mas realmente essa parte de contratação, Miranda, é complicado. Por exemplo, se hoje for fazer uma contratação para alguém desenvolver, aí tem que fazer a licitação usando pontos de função. Quem é o cristão que sabe escrever aquilo ali, né? É mais fácil eu desenvolver o software do que eu fazer o edital. É mais ou menos por aí. Então, isso, excelente, excelente. Então, respondendo ao questionamento, bom, primeiro eu queria lembrar o que o Luiz Mota falou de manhã aqui num comentário sobre uma palestra, que o governo pode, às vezes, provocar o mercado. Aliás, o pessoal que está no mercado não é bobo e quer ganhar dinheiro, né? E eles precisam se mexer e se mexem, né? Para poder pegar as negociações. Eu acho que eu já vou responder a sua pergunta, mas eu queria fazer um comentário também sobre o que o capitão Lourenço falou. Eu acho que os editais de contratação, as equipes de licitação, juntamente com as equipes técnicas, enfim, com os demandantes, o trabalho da licitação ele tem que ser muito bem feito, porque a gente vê coisas absurdas, né? Aconteceu um caso, de uma ocasião, o Cipan contratar cursos de Postgres, né? E aí a gente contrata tudo, curso completo. Mas curso completo, a gente não precisa de curso básico, né? Vamos ver o que a gente precisa pontualmente, né? Contrata o curso completo. Aconteceu uma situação bem interessante, que nós estávamos aqui em Brasília com o pessoal de Belém, de Manaus, de Porto Velho, esperando o instrutor chegar. Meu telefone tocou, não estava em aula, eu atendi o telefone. A empresa queria me contratar para dar curso de PostGIS. Eu disse, eu não posso, porque nesse curso eu sou aluno, estou esperando o professor. Inclusive, ele vai vir logo, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter E eu não estou falando isso porque as equipes de licitação não tenham o cuidado, mas, às vezes, o desconhecimento, né, da equipe, que não é uma equipe técnica, daí entra o demandante apoiando, o corpo técnico apoiando, para que a licitação saia bem feita, né? Mas, respondendo à pergunta, sim, esse tipo de contratação
pode contribuir para o CIPAM, né? O Alex apresentou aqui o trabalho que eles fizeram, um plugin para classificação, né? Ele teve que fazer compartilhando, dividindo o tempo que ele tinha com outras coisas do dia a dia. Ele não ficou exclusivo para isso, né? E os colegas que ajudaram ele também não ficaram. Então, eu acho que, especificamente para o CIPAM, essa carência, hoje a gente não tem mais um monte de desenvolvedor, já chegamos a ter uma equipe grande de desenvolvimento, né? No primeiro concurso que eu fiz para o CIPAM, nós tínhamos 15 desenvolvedores só em Brasília, 15 pessoas muito boas só aqui em Brasília. Quer dizer, a equipe do Exército está fazendo chover com 8, né? Então, assim, se tivesse mais 7 na equipe de vocês, já ajudaria bastante. Então, eu acho que sim, né? A gente poderia crescer. No nosso caso, para ser bem honesto, ao longo do tempo, a gente não enfrentou muito problema de bug com a ferramenta, não. Eu acho que nas primeiras versões do GeoServer, a gente tinha um probleminha ou outro específico. Eu lembro que quando surgiu o GeoNetwork, ele tinha um visualizador chamado Intermap, não sei se todos lembram, né? Nós chegamos a usar ele é um visualizador bem simples, e nós chegamos a usar ele e a gente queria uma ferramenta lá que você tinha 10 camadas no visualizador, aí você clicava assim para pegar a informação da camada, em vez de dar a informação só da camada ativa, ele te dá de todas as camadas. Uma ferramenta bem simples, que a maior parte dos visualizadores tem hoje, mas na época ele não tinha. E aí uma pessoa da nossa equipe mexeu no código, alterou e fez isso. Mas tirando uma ou duas funcionalidades que nós tínhamos lá, o padrão nos atendeu, né? Não chegamos a... Nós tivemos problema com PostGIS especificamente, eu me recordo com a funcionalidade de buffer. Uma vez nós precisamos rodar um buffer de uma faixa de fronteira da região amazônica e demorou muito para fazer o cálculo. Quando nós fomos ver, tinha algum problema no código do que fazia o cálculo do buffer e estava demorando muito. Então, foram coisas muito pontuais com relação à correção de bugs. Então, talvez isso não seria o nosso problema. Mas novas funcionalidades, toda essa parte de automação de procedimentos, né, de geoespaciais, é necessidade do CIPAM, e eu acho que é de muita gente, porque muita coisa que a gente faz de edição vetorial, os outros fazem também. Agora, eu acho que uma outra coisa que a gente pode pensar, e nós vimos aqui aquela colega que apresentou sobre o CAR, não sei o nome dela, ela apresentou sobre uma parceria que elas têm com a universidade. Eu acho que não foi o único que falou, a única parceria, eu acho que teve outro apresentado, que eu não me lembro. Mas eu acho que um outro caminho também pode ser esse. A parceria com as universidades, os projetos de pesquisa, porque, de um lado, a gente tem o órgão público com as suas necessidades, algumas são urgentes, outras não são tão urgentes assim, outras são coisas que nós criamos, que nós sabemos que podem ajudar em algum momento, mas que se a gente não tiver hoje, a gente vai continuar fazendo com muito esforço, mas vamos fazer. Mas tem aquelas que podem esperar um pouquinho mais e talvez a universidade nos ajude, porque se nós estamos demandando aqui, nós temos do outro lado um pessoal que precisa fazer estágio, que precisa fazer pesquisa, e que tem tempo para isso, e que tem vontade e capacidade para isso. Então, eu vejo essas duas frentes, eu acho importante, sim. Desculpa só furar a fila, eu vou só uma informação para não ter que voltar depois, mas a versão nova do GeoNetwork tem o versionamento de metadado. Você habilita, se não me engano. Não é? Eu gostei da pergunta dele porque eu achei que ia ter pergunta técnica. Eu sou usuário, gente. Assim, sim, a FUNAI ela veio para esse seminário nesse intuito de conseguir parceiros. Assim, a gente não tem escolha. Acho que vocês viram, a gente usa o que tem. Não é um projeto da instituição da FUNAI. A Coordenação de Tecnologia da Informação não participa. O presidente da FUNAI e os tomadores de decisão usam mapas analógicos, daí são os mapinhas que eu falei, faz um mapinha disso, faz um mapinha daquilo. As instituições parceiras, vamos dizer assim, nem sempre são muito parceiras, a gente tem vários problemas com o INCRA e com o Serviço Florestal, em função do que eu expliquei para vocês, aí, inclusive com o pessoal da SEMA, dos estaduais, né, de explicar essas questões das sobreposições. E a minha equipe de desenvolvimento são 2 pessoas que estão aqui, que a gente tira vamos dizer, do trabalho finalístico para fazer, porque senão a gente não faz isso. E para mim, a gente desenvolve, porque eu sou o único responsável técnico da FUNAI para todo o Brasil. Então, eu tenho que ter
essa automatização, porque eu uso os dados que estão disponíveis do Exército, imagens, né? Tem que pegar. Então, a gente tem... A resposta é simples, sim. A gente precisa de parcerias, porque a FUNAI ela não vai conseguir prestar o serviço que tem que prestar se não tiver esse diálogo com os órgãos de governo. Bom, tu já respondeu em parte a minha pergunta, porque era justamente para ti. Eu queria dizer assim que, sem o prejuízo do Exército e CIPAM, foram maravilhosas as apresentações de vocês, adorei várias partes que eu vou copiar. Já fiquem sabendo que está no meu GitHub agora, vão ser copiadas para outras apresentações, porque foram fantásticas. Mas eu fico escandalizada quando eu vejo, escandalizada no bom sentido, assim, surpresa, extremamente maravilhada, quando eu vejo uma iniciativa como essa, porque a gente conhece os problemas e as dificuldades pelas quais a FUNAI passa, porque o IBAMA trabalha muito, às vezes em oposição, às vezes em conjunto com a FUNAI, e em várias situações a gente se cruza por aí e a gente consome esses dados que vocês estão produzindo. Quero primeiro dizer isso. A gente consome porque a gente cruza os nossos dados de desmatamento e tudo com os polígonos indígenas que das terras que vocês estão produzindo e servindo. Mas a minha pergunta é como é que a gente pode devolver isso? Como é que o IBAMA, eu sou analista ambiental, Cláudia, analista ambiental do IBAMA, como é que a gente pode, depois de cruzar, depois de ver, tem um cruzamento de terra indígena aqui com um desmatamento, que também está por cima de uma terra particular, e como é que a gente devolve isso para a FUNAI? Só via ofício do presidente com o presidente, aquela coisa toda, ou existe um canal que a gente possa trabalhar direto e acessar direto vocês? A gente não trabalha com ofício, a gente trabalha na informalidade, infelizmente, porque assim, até para pegar a base do cara, essa de imóveis rurais, para a gente fazer essa análise, a gente mandou um ofício e nunca veio cheio. Então, a gente bota o robozinho lá, não pode falar, né? Para pegar, né? Ficar uma noite inteira pegando, atualizando. Então, vocês ligarem para o CGGEL. Lá é fácil, é uma coordenação, são 10 pessoas. Então, só que a gente tem com o IBAMA, a gente já tem um trabalho, né? Inclusive, o próprio Centro de Monitoramento Remoto é uma cópia do que tinha aqui, né? E é particular porque é uma empresa privada, porque, na verdade, é uma compensação ambiental de Belo Monte que ficou para toda a Amazônia Legal. Mas a gente usa os dados do IBAMA, o DETERA, dentro da CGMT, para disparar alarme de desmatamento. A gente está só fazendo de novo, né? Sei lá, daí não vou comentar, mas assim... Essa questão da parceria é fundamental para a gente. Né? Só contatar, e a gente também tem o CMR, esse tem externo, o nosso CGGEL Doc também tem externo para vocês darem uma olhada, assim, né? Separando o que é informação restrita. Né? Tá. A gente já avançou bastante no horário do intervalo, então...